Universo Épico no ar e hoje o nosso bate-papo é sobre livro. Quem está aqui conectado comigo, já ao meu lado, é o João Lucas. João, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. João, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro? Ninja Angel Sayuri, A Lenda da Otaku, é isso? Sim. Eu peguei daqueles títulos de anime e mangá, né? Que tem sempre... Assim, sempre não, né, mas tem com certa frequência duas palavras em inglês e o nome do personagem, né, que é sempre o nome oriental. Né, e às vezes tem um subtítulo, aí seguiu aquele esquema. Né, o livro tira onda, né, é sátira afetuosa de anime, de mangá, né, desse tipo de conteúdo. Né, então o título também não podia deixar de ser. E aí, conta pra gente, né, um pouquinho sobre o enredo, sobre a história. Bom, a personagem principal é uma otaku, né? Ela acaba se envolvendo com o mundo mágico, né? Mesmo com a magia que ela descobre que há na cidade, quando ela é atropelada e morre, e a amiga dela a revive colocando o coração dela no vaso, né? Numa versão um pouco menos complicada, né? de todo tipo de anime onde o personagem ressuscita. E ela acaba... E esse vaso, claro, né? Ele tinha um dono que, como ocorre nesse tipo de história sempre, é maligno e poderoso, né? Ou era, enfim, e cujos emissários vão querer, né, pegar esse vaso de volta. Né? Olha só que coisa... E ela treina para lidar com o que quer que venha, né, pegar o vaso, lidando também com a situação da própria cidade, né, com a elite mágica extremamente ignorante e tacanha da própria cidade, e ela acaba se envolvendo nisso. Né? Ela banca a heroína, por isso, inclusive, a roupa que ela usa, por isso, inclusive, aqueles recursos ali todos, para poder, assim, tanto para poder ter uma identidade, né, secreta, para não dar o tipo de problema que acontece, né, quando não tem uma, quanto para treinar. E aí, para o pessoal de casa, que às vezes ficou boiando ali, a sua personagem é uma otaku, né? E o próprio título diz, A Lenda da Otaku. Quem não sabe o que é otaku? Conta pra gente. Otaku é o sujeito que gosta de animes e mangás, né? Pelo menos é assim que o termo é usado no Brasil, nos Estados Unidos. Né? Mas um otaku é a pessoa que gosta de animes e mangás, que são desenhos e quadrinhos japoneses. Você, no caso, é um otaku. E aí, daí a sua inspiração, a sua obra foi baseada nesse universo. E foi com isso que eu tirei, né? Foi com isso que eu... a sátira é disso, né? Desses elementos do... Né, assim, e ela própria é otaku e resolve as coisas, né, de maneira otaku, né, digamos assim. Ela resolve as coisas seguindo né, mais ou menos uma lógica dessa, e funciona. Então... É comum a gente ter obras nesse formato? Porque quando eu penso numa história de origem japonesa, animes, eu penso no mangá, né? Eu penso muito na ilustração, na imagem. É comum você ver livros contando histórias dessa maneira que você está trazendo essa proposta? Olha, eu não diria que é comum, mas
mas eu já vi coisas, né, assim, reedições desse tipo de coisa. O Terry Pratchett faz muito disso, né? É um autor britânico de humor que ele tem, assim, que ele tinha um cenário próprio e ele fazia muito disso, né? De pegar algum elemento, inclusive de mídia, e de transformar. Ele, assim, no caso do Pratchett, né, por exemplo, ele transformou em livro, né, fazendo sátira, claro, uma peça de teatro que era Macbeth, né, isso aí, assim, em N outros casos, né, em N outros casos. A outra figura que eu sei que atravessa as mídias, digamos assim, né, com a obra de fantasia dele, é o Neil Gaiman, né, que é um autor também britânico, né? Ou seja, você consegue, com uma história, permear aí várias plataformas, vários jeitos de contar essa história. O seu livro também poderia virar um mangá? Poderia. Eu sinceramente adoraria que ele virasse mangá, só que eu só tenho um pequeno defeito para esse propósito. Eu não sei desenhar mangá. Eu sei, tá certo. E vamos falar um pouquinho então sobre produção, né? Quanto tempo você levou para chegar no livro finalizado, né? Então, vamos falar um pouquinho aí dessa parte de produção, né? Desde quando você teve a ideia, aí você fez o boneco do livro, né? Quanto tempo levou? Bom, eu comecei a produção em dezembro, janeiro de 2020. Eu fui seguindo, assim, eu terminei a primeira versão do livro em agosto de 2020. Assim, dezembro de 2019, janeiro de 2020. Desculpe. Eu terminei a produção do livro em agosto de 2020, né, a produção da primeira versão em agosto de 2020. Revisei, esperei para ver se as coisas se as coisas iam abrir, para ver se eu mandava publicar o livro no físico, né, mas enfim, né, a pandemia no Brasil tá nesse nível, então realmente não podiam abrir, né? E acabei decidindo publicar pela Amazon, e aí eu finalizei a publicação na Amazon, né, no dia 14 de fevereiro. Ou seja, tá fresquinho aí o lançamento. Sim, né? E foi ao longo de um ano, mas teve ali uns 3 meses de ato, né? Digamos assim, enquanto eu esperava para ver o que eu ia fazer, né? com relação ao livro. No seu processo criativo, você já adiantou aí que a pandemia, né, do coronavírus atrapalhou a produção ali, o desenvolvimento, né? Mas no processo criativo não atrapalhou, você conseguiu fluir, conseguiu escrever, finalizar, corrigir, fazer todas essas etapas, foi só ali, né, no momento de, e agora? Eu publico físico? Basicamente é isso, né? Vamos colocar da seguinte maneira, né? Se a gente tivesse na Nova Zelândia, isso não era problema, né? Mas, assim, no Canadá, enfim, né? Em algum país com governo são, né? Não era problema nenhum, mas não é o caso, então eu tive que esperar e o processo criativo seguiu bem, o processo criativo foi normal, né? Só que, enfim. Bom, na sua história, além do entretenimento, além ali de dose de diversão, você também colocou uma dose ali de crítica. Bom, sim, né? Porque é necessário em tempos como esses, né? Em tempos como os que a gente está enfrentando, né? É necessária a crítica política mais que nunca. Além da crise política, você também aborda outros temas,
outros tipos de críticas? Olha, dá para dizer, né, que eu critico, vamos dizer dessa forma delicada, né, o uso da religião para propósitos pessoais de quem a controla, né? E eu tô dizendo dessa forma delicada porque se eu disser de uma forma menos delicada, é capaz de eu ser processado. Bom, eu quero saber o seguinte, com tanta crítica e também tem, é claro, a parte da diversão, do entretenimento, eu sei que é recém-lançado, mas quem já adquiriu, quem já acompanhou, quem já leu, quais foram as críticas que você recebeu? Bom, eu tive 2 leitores beta, né, que é o pessoal que lê o livro para informar pro autor, né, o que está sobrando, o que está faltando, né? Um deles simplesmente adorou. O cara meio que virou meu fã, né? E a outra leitora beta, ela fez algumas críticas pontuais que eu resolvi, eu espero ter resolvido, né? Teve outras pessoas, né, assim, figura de edição, eu mostrei parágrafos e trechos para algumas pessoas, para corrigirem. A revisora, né, a revisora do livro, ela me fez um enorme favor, porque ela apontou um detalhezinho que eu precisei corrigir, e que era um detalhe meio claro, né? Isso, e eu digo que ela me fez um favor porque normalmente um revisor não faz isso, né? Ela me fez essa gentileza e isso foi resolvido ali, né? Mas é isso. João, qual foi a sua maior dificuldade aí nesse processo de trabalho? Olhe, o principal mesmo foi a questão da pandemia e a questão de não poder, né, publicar ou lançar pelo físico, aí, beleza, fica sendo a Amazon e nessa base, né? Eu tava pretendendo colocar no físico, mas a pandemia foi se estendendo e ainda está, né? Fiquem em casa, garotos. Para que a gente saia dessa o quanto antes, né? Sim, claro, bem entendido. Ô, João, e aí, né? Todo esse processo, esse trabalho, com certeza não foi simples. E a parte de divulgação, a parte de levar mesmo até o leitor, para você tá diferente, né? Porque não tem feira, não tem evento acontecendo. O trabalho é maior para divulgar? Não é nem que o trabalho é maior, né? Que é mais complicado, simplesmente. Tem menos possibilidade, porque, né, se tivesse feira, se tivesse um FIC da vida, né? Assim, o FIC é aqui em Belo Horizonte, né? Eu sou Belo Horizontino, eu poderia ter uma barraquinha no FIC, poderia ter alguma coisa, né? Alguma divulgação nele, né? Estão dizendo que vai haver a Bienal Mineira do livro em agosto, né? Esse é o plano, pelo menos. Eu pretendo estar lá, inclusive não só com esse livro, mas com outras coisas também, né? Mas isso aí vai depender de haver, né? Vai depender de acontecer, né? E essa dificuldade de divulgação realmente está, né, assim, não é que foi mais trabalhoso, mas simplesmente eu tive menos opções, né? Foi isso. E você lançou o livro, né? De que maneira? Você teve aí a contribuição de um financiamento coletivo, financiamento público, ou você não investiu do próprio bolso? Como é que foi essa questão financeira? Eu paguei do meu próprio bolso. Até porque
assim, né, o financiamento coletivo era uma opção, mas eu paguei meu bolso. Eu não financei né, assim, eu não peguei financiamento público, até porque até para não dar margem para o sujeito virar e falar assim, ah, mas ele está criticando com a Lei Rouanet ou coisa assim, né? Que é aquele argumento do sujeito que não sabe nada de Lei Rouanet, mas que se sente muito confiante mesmo no Facebook, né? E aí, eu quero saber, o arco da Sayuri encerra nesse livro? A gente pode ter uma série, uma saga, uma trilogia? Como é que vai ser? O que você planejou? Olha, a gente vai ter uma série, né? Eu cuidadosamente deixei um bocadinho de pontas soltas ali, um bocadinho de questionamentos ali né, com os quais o personagem vai ter fatalmente que lidar. O cenário, né, da cidade, o cenário da cidade de Couto da Malta, né, que é o nome ali, né? Eu estou compartilhando esse cenário com outro autor, né? E a gente vai fazer várias séries, assim, não só com a minha personagem, né? Ou não só com a Sayuri, né, com a Suzana, né? Que é o nome civil dela, né? Digamos dessa forma. Mas sim, com outras figuras. Esse outro autor tem os próprios planos, né? Tem os próprios personagens. Eu já inseri assim, tem até uma figura no próprio Ninja Angel Sayuri, que vai ser a protagonista de outro livro, né, de outra série. Eu pretendo fazer, né, desse livro uma sátira daqueles contos de terror vitorianos, assim, aquelas coisas do tipo Lovecraft, né, assim, de Cthulhu e vai para fora, né? E vai ser isso, vai ser um mundo expandido, né? Assim, vai ser sendo muito, mas muito otimista mesmo, né? Vai ser tipo a Marvel se Nova York fosse uma cidadezinha coronelista de 200 mil habitantes. Sensacional. Aí o pessoal de casa, olha só, ele vai falar para vocês agora. Por que é que o pessoal de casa tem que ler o seu livro? Olha, tem que, eu não digo, mas eu digo que é divertido, eu digo que é engraçado, né? Pelo menos, assim, o pessoal que gosta de anime, é uma boa eles lerem o livro, porque porque toca nesse assunto, né? Toca na maneira como animes, mangás, né? Animação e desenho japonês é tratada, né? Toca na maneira como as histórias se desenrolam, né? Toca também em questões que eu acho que o pessoal nerd deve estar mais antenado. O meio nerd, otaku, né, e outros, né, nessa linha, ele precisa prestar mais atenção, ou prestar atenção em geral a questões de tolerância, a questões de lidar com questões até mesmo de política, né, eu diria. Inclusive porque os nerds, eles são um pessoal que são atuantes, eles participam, né? Não, sim, e também é um pessoal que pode ter problemas se um governo, assim, se um governo e uma sociedade se tornarem mais intolerantes e se tornarem mais
mais autoritárias. Né? Nós, como grupo, somos um grupo que pode ter problemas, em particular, né, assim, para além da sociedade toda, se esse tipo de coisa acontecer. Então, convém que os nerds também prestem atenção nisso. Tá certo. João, pessoal de casa, então, como é que faz para acompanhar a sua história? Onde que eles encontram? O livro está na Amazon. Eles podem procurar pelo título Ninja Angel Sayuri, A Lenda do Otaku. Provavelmente escrever Ninja Angel Sayuri, ou apenas Sayuri até, basta, porque eu não imagino que tenha muitos livros com esse tipo de título, né, nessa linha. João, quero agradecer a sua participação. Foi ótimo esse bate-papo aqui. A produção já está dando sinal pra gente que, né, já acabou o nosso tempo, infelizmente. Quando é bom, acaba rápido, né? Então, muito obrigado por você compartilhar a sua história aqui com o pessoal do Universo Épico. Obrigado. Valeu, um abraço. E aí, sempre que tiver lançamentos, volta aqui para contar pra gente, combinado? Claro. Valeu. Ponto final no Universo Épico. Na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.